Oi, galera, boa tarde. Seguindo então nas nossas funções inorgânicas, hoje a gente parte para óxidos. A gente já viu ácidos bases e hoje a nossa terceira função, que é a função óxidos. A gente já tinha feito uma definição de óxidos, né, quando a gente foi ver como identificava cada função inorgânica, mas é bem importante a gente retomar esse conceito, porque é uma definição um pouco mais complexa, digamos assim, né? Geralmente ácido a gente fala, é aquele composto que começa com H, é, base a gente fala que é aquele composto que termina com OH. Já o óxido, ele tem uma definição um pouco mais rebuscada, né? Tem que prestar atenção em algumas coisas. Então, óxidos são compostos binários, ou seja, formados apenas por dois elementos, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Tem um moço passando aqui vendendo alguma coisa, vamos esperar ele passar. Obrigada, grata. Seguindo, lembrando aqui, recordando com vocês a fila de eletronegatividade, que a gente brinca que eu fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. A gente sabe que a eletronegatividade cresce em direção ao flúor, né? O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, enquanto o hidrogênio e os metais são os menos eletronegativos. Então, aqui a gente analisando essa fila, a gente consegue perceber que o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor, né? Então, a gente também pode dizer que compostos binários que contenham oxigênio e que não contenham flúor serão óxidos. Compostos que possuem oxigênio e também possuem flúor não serão óxidos, serão fluoretos. Esse exemplo que eu dei aqui do OF2 é binário, tem oxigênio, só que também tem flúor. Então, nesse caso, o oxigênio não é o elemento mais eletronegativo. Então, eu não posso chamar esse composto, F2, de óxido, eu tenho que chamar ele de fluoreto. É como se fosse aquele mais forte, né? Quem mandasse naquele composto. Coloquei aqui, então, alguns exemplos, né? Por exemplo, o CO é um óxido porque é um composto binário, e o oxigênio é mais eletronegativo, né? Se a gente olhar aqui na fila, o carbono está bem distante ali do oxigênio. O SO2 é a mesma coisa, né? É um composto binário. O oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre, né? O enxofre aqui do lado do carbono, bem distante do oxigênio. E o CaO também é um composto binário e o oxigênio é mais eletronegativo do que o cálcio, que é um metal que nem aparece aqui na fila de eletronegatividade, de tão pouco eletronegativo que ele é. Na verdade, ele não é nada eletronegativo, ele é eletropositivo, né? Muito pelo contrário, então. Coloquei aqui também um informe de como a gente consegue montar as fórmulas desses óxidos. A gente sabe que são compostos binários, então vai ser um elemento qualquer junto do oxigênio, e analisando o NOx de cada um desses elementos e fazendo a regra da cruz, né, cruzando esses valores, a gente consegue chegar numa fórmula geral. Qual que é o bom aqui, gente? Qual é o NOx do oxigênio, já que ele é um elemento da família 16? O NOx dele é -2, sempre -2. Então, quando eu for cruzar, eu sempre vou jogar um doisinho aqui junto com o elemento que está acompanhando o oxigênio. E aí, qual é o NOx do elemento E, né? O elemento hipotético E? A gente não sabe, né? Porque aqui a gente tem tem possibilidades. Né? Esse elemento E pode ser um elemento da família 1 e ter NOx mais 1, ser um elemento da família 2 e ter NOx mais 2, pode ser um metal de transição que varia o NOx. Né? Então, a gente deixa aqui em aberto quanto vai valer o NOx do elemento E. E na regra da cruz, a gente também não sabe quanto vai valer o número que acompanha, o índice que acompanha o oxigênio.
Fazendo aqui, então, alguns exemplos. Entre o sódio e o oxigênio, o sódio é da família 1, tem NOx mais 1, oxigênio sempre NOx menos 2. Quando eu cruzar, eu tenho o Na2O, que é o óxido de sódio. Com o alumínio, que é da família 13 e tem NOx mais 3, juntando ele com o óxido, com o oxigênio menos 2, a gente tem cruzando a L2O3. Fazendo aqui com o cálcio, que é da família 2 e tem NOx 2+, eu chego em Ca2O2 e nesse caso eu sempre vou ter que simplificar. Então, ao invés de chamar de Ca2O2, eu chamo simplesmente de CaO. A mesma coisa pode acontecer aqui quando eu combino com o enxofre, que é da família 16 e pode ter NOx mais 6. Junto com o NOx menos 2, eu consigo cruzar e chego em S2O6, que eu consigo simplificar dividindo por 2, transformando no SO3. Se possível, você é obrigado a fazer essa simplificação. Coloquei aqui também os principais óxidos, né, os óxidos que a gente mais fala e aparecem no nosso dia a dia. Com certeza, todo mundo pensaria no dióxido de carbono, inicialmente, né? Então, eu tenho aqui o dióxido de carbono, que é aquele que é utilizado na forma de ácido carbônico para fazer bebidas gaseificadas, né, como água com gás, refrigerante. Então, a gente adiciona ácido carbônico nessas bebidas e o ácido carbônico, por ser super instável e fraco, ele se rompe em água e CO2. E as bolinhas que a gente vê quando abre esse tipo de bebida são CO2 gasoso, né, dióxido de carbono. A gente também fala bastante do dióxido de carbono quando ele está no estado sólido, formando gelo seco, né? A gente utiliza em drink, em festa, né, para dar aquele efeito de fumaça saindo, picolezeiro em praia, né, para dar um efeito de que está muito gelado. O picolé, o sorvete que ele tem dentro do carrinho, ele coloca algumas pedras de gelo seco. E a gente sempre fala dessa substância quando a gente está estudando sublimação. Né? Sublimação é a passagem do sólido para o gasoso direto, sem passar pelo líquido. E gelo seco é um exemplo disso. Vocês sabem mais dessa matéria do que eu, com muita certeza, né? Mas o dióxido de carbono também aparece muito quando a gente fala sobre a fotossíntese e a respiração, né? Acabam sendo processos diferentes envolvendo o gás oxigênio e o gás carbônico, mas que vocês estudam em biologia, né? Então, muito provavelmente vocês sabem isso daqui muito melhor do que eu. E também o dióxido de carbono é muito citado quando a gente fala sobre poluição atmosférica, né? É um gás poluente, então chaminés de indústrias, cidades que têm muito carro, né? E a gente acaba tendo esse despejo desse gás poluente na atmosfera, né? Acarretando alguns problemas ambientais, como chuva ácida, efeito estufa, né, que vocês também estudam aí em outras matérias, acredito que em geografia. O monóxido de carbono, que é o CO, também é um gás poluente, né? Escapamento de carro, principalmente carros antigos, né? Hoje em dia os carros mais novos, eles já têm um conversor catalítico no escapamento que transforma monóxido de carbono em dióxido de carbono, porque do ponto de vista ambiental, tratar o dióxido de carbono é mais fácil do que o monóxido de carbono. Então, escapamento de carro, chaminés de indústrias liberam bastante esse gás. E além do ponto de vista ambiental, o CO também é muito tóxico, né? Possui uma toxicidade muito elevada para nós, seres humanos. Quando a gente fica em um ambiente rico em monóxido de carbono, rapidamente a gente desmaia e logo em seguida você pode ser asfixiado, né? Como que eu posso dizer? Inalando muito desse gás, e é bem rápido, por sinal. Tá?
Coloquei aqui, e se você digita no Google, você vai achar várias dessas reportagens. Coloquei aqui alguns casos que aconteceram recentemente. Esse aqui do Chile é bem recente. Acredito que todo mundo ano passado deva ter visto esse caso da família que foi passar férias no Chile e eles morreram envenenados, a família inteira morreu envenenada por monóxido de carbono por causa de chaminé, de lareira ou de, como que eu posso dizer o nome? Aquecedor, né, o gás do aquecedor, que você precisa jogar ele para fora do quarto, né? O quarto fica todo fechado para você usar, e aí acaba voltando esse gás para dentro do quarto e eles acabaram morrendo sem nem mesmo perceber e nem ter a chance de lutar. Né? A mesma coisa aconteceu aqui, esse último caso aqui eu acho que foi em Santo André, também ano passado, a mesma coisa, o gás voltou para dentro do ambiente e a pessoa morreu. E o caso mais, eu vou chamar de triste, tá? O caso mais triste foi esse segundo aqui, em Guarulhos, em São Paulo. Esse já tem mais tempo. Em época de mais frio, né, de inverno, assim, julho, uma família muito humilde, muito simples, passando ali, né, aquele frio, juntou o pai, a mãe e a criança, todo mundo dentro de um quarto, fecharam o quarto e para pensar, né, para tentar minimizar ali o frio que estavam sentindo, eles tentaram reproduzir uma lareira usando uma churrasqueira, acendendo uma churrasqueira dentro do quarto. Então vocês imaginam um quarto todo fechado, a churrasqueira ali queimando, numa reação de combustão, queimando o carvão, liberando monóxido de carbono, dióxido de carbono para o meio, e a gente fica pensando, né, como que dois adultos deixaram isso acontecer, né, não pensaram que aquilo poderia causar a morte dos três, e é basicamente o que acontece hoje em dia, que a gente chama de ignorância científica. Né? Eles fizeram isso e eu acredito que em momento nenhum na cabeça dos dois adultos tenha passado que isso poderia matar os três. Né? Então, há de se pensar em algumas coisas. Eu acho que também foi no início do ano passado que aconteceu aquela tragédia lá no Flamengo, né? E a maioria dos meninos não morreu por conta do fogo em si, né? O grande problema foram eles inalando esses gases que foram liberados, né? Muito triste. Aqui eu coloquei o óxido nitroso, que também pode ser chamado de monóxido de dinitrogênio, que é o N2O. Ele é muito utilizado como sedação em pequenos procedimentos, né? No dentista utiliza muito isso, porque é uma anestesia bem leve, bem rápida. Ele também é usado como nós nos. Nem sei se é assim que pronuncia, li aqui o que está escrito, mas acho que deve ser isso. Que é muito utilizado para aumentar a potência dos motores de automóveis. Quem assistiu, e eu acredito que todo mundo deva ter assistido pelo menos um filme que ninguém aguenta mais com essa franquia dos Velozes e Furiosos, mas quem assistiu algum desses filmes com certeza já viu um cilindrozinho desse daqui que eles utilizavam lá nas corridas, né? E as coisas são inventadas para um propósito e aí levam ela para um outro lugar completamente diferente, né? Que é o pessoal percebeu essas características, né? Dessa sedação e tudo mais e começaram a utilizar como droga, como entorpecente. E ficou conhecido o óxido nitroso como gás hilariante ou gás do riso. Né? As pessoas utilizam isso dessa forma para dar essa onda, né? Esse filme aqui é da minha época, né? Já tem um tempo que esse filme foi lançado. É um filme muito bom, chama Os 13. São duas meninas que viram amigas, uma muito certinha, a outra meio louca, assim. Ela começa a influenciar a menina a fazer algumas coisas e numa cena elas estão no quarto
e elas usam esse gás e elas rindo muito, né? Os pais até percebem, e aí elas começam a ter algumas ações assim um pouco mais perigosas, porque elas estão ali naquela vibe, naquela onda, e aí elas começam a bater uma na outra, até chegam a se machucar, e os pais acabam percebendo que tem alguma coisa errada naquele momento. Muito bom o filme, não tem na Netflix, não tem, acho que em nenhum stream, mas vale a pena assistir. Vou passar então agora para a classificação dos óxidos. Tem algumas classificações, ok? Os óxidos básicos são aqueles formados por metal mais oxigênio. E em meio aquoso, reagindo esse óxido com água, a gente consegue formar uma base. Então, por exemplo, sódio e oxigênio. O sódio é um metal, junto do oxigênio a gente tem um óxido do tipo básico. E se eu reajo com água, eu consigo formar uma base, lembrando que bases são aqueles compostos que terminam com OH. A gente chama essas reações de reação de adição porque literalmente a gente junta esses dois reagentes formando apenas um produto. Então eu tenho Na2, O2, já que eu junto o oxigênio do óxido mais o oxigênio da água, e tenho os dois hidrogênios da água. Então, eu fico com um composto que é o Na2O2H2. Como a gente é obrigado a fazer a simplificação, a gente corta todos os dois e fica NaOH, simplesmente. A gente diz, então, que um óxido básico, quando reage com água, forma uma base, né? Então, a gente consegue fazer essas identificações. Outras características desses óxidos, eles são formados por metal com número de oxidação baixo, que é mais um, mais dois ou mais três. Tem que tomar cuidado com isso, que já já a gente vai ver uma outra situação onde a gente também tem metal mais oxigênio, só que NOx altos. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Esses óxidos geralmente são sólidos, são compostos iônicos, né, com metal mais ametal. Então, por isso, né, como todo composto iônico, eles possuem ponto de fusão e ponto de ebulição elevados. Os óxidos formados por metais da família 1 e da família 2, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, reagem com a água, porém os outros óxidos formados por outros metais que não esses são geralmente pouco solúveis em água, né? Então a gente não tem essa reação muito propiciada. Para dar nome para os óxidos básicos. Se o óxido for formado por um metal representativo, o que são os metais representativos, gente? São as duas primeiras e as 6 últimas colunas da tabela periódica. Lembrando que nas 6 últimas colunas, a gente ainda, pelaquela escadinha do boro, a gente ainda consegue dividir ali uma parte em metal e outra parte em ametal. Então, se esse metal for representativo, a gente vai dar um nome simplesmente chamando de óxido de tananã, né? O óxido de, o nome do elemento. Então, aqui nesse caso, é óxido de sódio, óxido de cálcio, poderia ser óxido de lítio, óxido de magnésio, óxido de bário. Qualquer metal representativo vai ser simples o nome, só óxido de e o nome do metal. Chamar a atenção aqui para uma coisa. Por que que aqui, nesse primeiro caso, é Na2O e no outro é CaO? Né? Por que em um aparece o índice 2 e no outro não? O sódio é um metal da família 1, tem NOx mais 1. Junto com o oxigênio menos 2, na hora de fazer a regra da cruz, vai descer o 2 para o sódio e o 1 do sódio vai descer para o oxigênio, que não está aparecendo. Já o cálcio é metal da família 2, tem NOx mais 2, junto com o NOx menos 2 do oxigênio, a gente pode cancelar, pode fazer uma simplificação, ok? Já quando o óxido for formado por um metal de transição, a gente vai ter duas possibilidades. E aí tem que lembrar um pouquinho da aula que ficou para trás, né, lá na aula de bases, que a gente viu que as bases também podem ser formadas por metal de transição. E como característica, os metais de transição possuem inox variável.
Então, tomar cuidado com isso, porque a gente vai ter que fazer a distinção de uma coisa para outra. Então, aqui, óxido D, né, óxido, e aí eles vão terminar com ico ou com oso. Quando for o maior NOx daquele metal de transição, ico quando for menor, oso. E aí, na aula passada eu mostrei para vocês uma tabelinha de todos os NOx que o metal de transição pode assumir. Por exemplo, o ferro, ele pode ser mais 2 ou mais 3. Como mais 3 é o maior NOx, ele fica com a terminação ico, e o NOx mais 2, que é o menor, fica com a terminação oso. Então, a gente tem o Fe2O3, que é o ferro com NOx 3, é o óxido férrico. E o FeO é o óxido ferroso. Como que um ficou sem nenhum índice e no outro a gente tem esse 2 e esse 3? De novo, é a regra da cruz. Ferro 3+ com O2-, quando a gente cruzar, o 2 desce para o ferro e o 3+ do NOx do ferro desce para o oxigênio. Aqui ficou FeO, porque o NOx do ferro é 2 e do oxigênio também, só que negativo, e aí a gente corta. O cobre pode ser mais 1 ou mais 2. Mais 2, que é o maior NOx, vai ficar com a terminação ico, mais 1, que é o menor NOx, vai ficar com a terminação oso. Então, o CuO é o óxido cúprico e o Cu2O é o óxido cuproso. Então, sempre lembrar da tabelinha de NOx de metais de transição. Ou a gente também pode fazer, e é muito mais simples desse jeito, a gente pode chamar de óxido de tananã, o nome do elemento, e colocar o NOx dele em algarismo romano. Então, o que a gente chamou de óxido férrico, a gente também poderia chamar de óxido de ferro 3, colocando 3 em romano. O que a gente chamou de óxido ferroso também pode ser chamado de óxido de ferro 2. Essa nomenclatura aqui é muito mais simples, com certeza, né? Já no cobre, a gente poderia chamar de óxido de cobre 2, ao invés de cúprico, e de óxido de cobre 1, ao invés de cuproso. Antigamente, a gente usava uma nomenclatura que utilizava prefixos multiplicadores, mono, di, tri, tetra, e assim sucessivamente. Essa nomenclatura ela caiu em desuso quando a gente fala sobre óxidos básicos, mas ela continua sendo muito usada pelos oxiácidos, que é o próximo tipo que a gente vai ver de óxido. Então, eu tenho Fe2O3, eu poderia chamar de trióxido de diferro, né? Usando esses índices representados por prefixos multiplicadores. No FeO, monóxido de monoferro, o mono, às vezes, ele pode ser subtraído, então, simplesmente dióxido de ferro. Monóxido de monocobre, monóxido de dicobre. Essa também é uma nomenclatura bem fácil, porque mostra para a gente realmente a quantidade do metal e a quantidade do oxigênio que tem na molécula. Passando então para os óxidos ácidos, eles serão formados por ametal mais oxigênio, porém também podem ser formados por metal mais oxigênio, porém são metais que possuem NOx, número de oxidação, elevados. Então, quando a gente fez a definição aqui dos óxidos básicos, a gente falou que é metal mais oxigênio, sendo que são metais de NOx baixo, 1, 2, 3. Agora, a gente tem metal mais oxigênio e o NOx são NOx elevados, ok? Não pode confundir. Os óxidos ácidos, analogamente, serão aqueles que reagem com água e agora produzem um ácido. Então, a gente pode dizer que óxido ácido mais água dá ácido. Essa também é uma reação de adição, ou seja, eu vou ter 2 reagentes e vou formar apenas um produto. Então, eu vou juntar todo mundo numa coisa só. Por exemplo, o SO3. Lembrando que aqui a gente tem um óxido ácido porque o enxofre é um ametal. Então, a gente está falando dessa primeira situação. Então, a gente tem
SO3 mais H2O, juntando tudo numa coisa só, a gente forma H2SO4. Né? H2, 1 enxofre, soma os 3 oxigênios do óxido com mais um da água, eu fico com H2SO4. Essa é uma das reações que acontecem na chuva ácida, na formação da chuva ácida. Eita, desculpa, gente. A gente também pode ter a nossa segunda opção, que é a opção do metal de inox alto com oxigênio. Então, eu tenho aqui o CrO3, o metal aqui é o cromo, junto do oxigênio, e o cromo aqui tem inox 6. Por quê? O oxigênio é menos 2 vezes 3 menos 6. Para zerar menos 6, o cromo tem que valer mais 6. CrO3 com o H2O forma também um ácido que é o H2CrO4. Então, a gente fez aqui um de cada exemplo. Essa terceira equação que eu coloquei aqui embaixo, eu quero que vocês tomem bastante cuidado com ela, porque o NO2, ele é um anidrido duplo, que também pode ser chamado de anidrido misto. O NO2, 2 mols, né, esse doisinho aqui do balanceamento, 2 mols de NO2, quando reage com água, forma dois ácidos diferentes, forma tanto o ácido nítrico quanto o ácido nitroso. Então, tomar cuidado com isso. De um óxido, eu consigo chegar em dois ácidos. Eu chamei aqui de anidrido duplo ou misto, porque os óxidos ácidos também podem ser chamados de anidrido. Eles são geralmente moleculares e solúveis em água. Os que são formados por ametal mais oxigênio geralmente são gasosos e por metal geralmente são sólidos, né? Mas pode variar. A nomenclatura dos óxidos ácidos, então, vai usar a palavra anidrido na frente para fazer essa nomenclatura. E a gente continua usando ico ou oso no final. Ico se tiver o maior NOx e oso se tiver o menor NOx. Então, por exemplo, o enxofre consegue formar dois óxidos diferentes, o SO3 e o SO2. Se a gente tira o NOx do SO3, dá mais 6. O enxofre dá mais 6. Então, é o anidrido sulfúrico. Porque se a gente tira do SO2, o NOx do enxofre vai dar mais 4. Entre mais 6 e mais 4, mais 6 é o maior NOx, mais 4 é o menor. Então, o SO3 é o anidrido sulfúrico e o SO2 é o anidrido sulfuroso. Já o nitrogênio, ele pode formar o N2O5 e o N2O3. Tirando o NOx do N2O5, o nitrogênio possui NOx mais 5. E no N2O3, ele possui NOx mais 3. Quem tem o maior NOx termina com ico, quem tem o menor NOx termina com oso. Então, o N2O5 chama anidrido nítrico e o N2O3 se chama anidrido nitroso. Eu sei que olhando desse jeito, né, comparando SO2 com SO3, N2O5 com N2O3, fica muito fácil da gente decidir quem tem o maior NOx, quem tem o menor. Se tiver sozinho, a gente já não tem esse parâmetro para fazer a comparação. Então, o que eu sugiro é, ao invés de ficar pensando em maior e menor NOx, a gente também pode pensar em NOx igual à família termina em ico. NOx diferente da família termina em oso. Então, o enxofre é da família 16. Como no SO3 deu NOx 6, vai terminar com ico. No SO2 deu NOx 4, deu um NOx diferente da família. Então, vai dar um NOx mais 4 diferente. Então, a gente vai ter ele terminando com oso. Então, se o NOx for igual à família, ico. Se o NOx for diferente, oso. O mesmo vale aqui para o nitrogênio. O nitrogênio é um elemento da família 15. Então, no primeiro caso, o NOx deu 5. Se o NOx é igual à família, ele termina em ico. No segundo caso,
Deu 3 o NOx, NOx diferente da família, a gente vai fazer a terminação oso. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que o nome do anidrido, do óxido ácido, ele tem relação com o nome do ácido, que deu origem a ele, né? O ácido correspondente. A palavra anidrido, ela vem do grego e significa sem água, um ácido sem água. Então, por exemplo, se a gente pega o H2SO4 e subtrai uma molécula de água, a gente chega no SO3. H2SO4 é ácido sulfúrico, SO3 é o anidrido sulfúrico, é o ácido sem uma molécula de água. O mesmo vale para todos os outros casos. O SO2 é o anidrido sulfuroso, então é porque ele veio do ácido sulfuroso, que é o H2SO3, menos H2O dá SO2. Então é como se fosse uma continha mesmo de subtração. Aqui nos óxidos ácidos a gente usa ainda hoje, né, ainda é muito utilizado para os óxidos básicos, os prefixos multiplicadores caíram em desuso, mas aqui não, aqui a gente continua utilizando. É o mais comum até, né? Por exemplo, CO é o monóxido de carbono, CO2 é o dióxido de carbono. A gente está acostumado a falar desse jeito, né? O SO3, trióxido de enxofre. N2O5 poderia ser chamado de pentóxido de dinitrogênio. O prefixo pente para indicar 5 oxigênios, o prefixo di para indicar 2 nitrogênios. O Cl2O7, epitóxido de dicloro. O Cl2O7 ele também pode ser chamado de anidrido perclórico. Por quê? Se você soma H2O nesse óxido, você chega no HClO4, que é o ácido perclórico. Então, eu quero que vocês sempre façam esse link entre o ácido e o óxido, ok? Falando então sobre a chuva ácida, a gente tem locais muito industrializados e que possuem também uma frota de carro muito elevada. A gente tem muita liberação de gases poluentes, SO2, SO3, NO2, CO2 na atmosfera. Quando esses ácidos, esses óxidos, perdão, se combinam com a água já presente no ar atmosférico, a gente tem uma reação de óxido ácido mais água formando ácido. E aí, quando a água da chuva cai, ela cai trazendo esses ácidos que foram formados na atmosfera. Então, a água da chuva vem com um pH ácido, um pH menor do que 7. E isso acarreta vários problemas, né? Traz vários malefícios para aquele ambiente. Um deles é a destruição do patrimônio público, né, de monumentos, estátuas que ficam expostos ao tempo. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem, né, toda corroída essa imagem desse anjo. Então, cidades assim como Mariana, Ouro Preto, essas cidades históricas, na Europa mesmo, né, que a gente tem as igrejas todas trabalhadas e com várias estátuas, a gente vê muito acontecendo isso. Prejuízos ao meio ambiente. A gente tem o pH da água e do solo mudando à medida que a chuva vai caindo e atingindo esse solo e esse rio. Né? Então, por exemplo, uma determinada cultura que crescia naquele solo com aquele pH, ao mudar o pH para menos, transformar o pH daquele solo mais ácido, né, tornar ele mais ácido, vai fazer com que aquela cultura já não cresça mais ali. Né? Então, a gente cria um problema de agricultura, né? Vai ter que fazer correção do solo e etc. E a mesma coisa pode acontecer num rio, por exemplo. Os peixes vivem no rio com o pH dentro de uma faixa ali. Se passar dessa faixa, tanto para mais quanto para menos, os peixes, né, a fauna e a flora que vivem ali submersos naquele rio, também podem sofrer com isso, né? Óxido anfótero.
essa palavra um pouco estranha mesmo, são aqueles que podem se comportar uma hora como óxido básico e em outro momento o mesmo composto se comporta como óxido ácido. É como se fosse um caráter intermediário entre uma coisa ou outra. Depende de com quem eu estou reagindo para eu ver como eu vou me comportar. Então, por exemplo, o ZNO é um óxido anfótero. Quando ele reage com um ácido, então ele vai se comportar como uma base. Então ele vai ser um óxido básico nesse momento. Só que nessa segunda reação, a gente tem o ZNO reagindo com o NaOH, que é uma base forte. Então, nesse momento, ele vai se comportar como um óxido ácido. A mesma coisa acontece aqui com o alumínio, que também é um óxido anfótero. Se ele está na presença de um ácido forte, ele se comporta como um óxido básico. Na presença de uma base forte, ele vai se comportar então como um óxido ácido. Geralmente, os óxidos anfóteros são formados por zinco, alumínio, estanho, chumbo, arsênio ou antimônio, algum desses, e geralmente são sólidos iônicos, já que são formados por metal mais oxigênio, e geralmente são insolúveis em água. E eles seguem a mesma nomenclatura que os óxidos básicos. Faz sentido porque já que os óxidos básicos também são formados por metal e oxigênio, e a maioria desses elementos aqui são metais, então a gente vai seguir essa nomenclatura. Quero que vocês tomem cuidado com dois elementos. Manganês e cromo são metais de transição que possuem uma faixa de variação de NOx muito ampla. Né? Geralmente, os elementos variam por 2 NOx, o ferro, mais 2 ou mais 3, o cobre, mais 1 e mais 2, o titânio, mais 2 e mais 4. Então, geralmente, é uma coisa ou outra. O cromo e o manganês, pelo contrário, eles têm uma faixa muito ampla de valores de NOx que eles podem assumir. Então, eles podem ir de -2 até +7. Eles têm uma variação de NOx muito grande. Então, esses dois elementos você tem que ter bastante cuidado, porque eles podem formar óxidos básicos, se eles tiverem NOx baixo, óxidos ácidos, se ele tiver um NOx alto, e ele pode formar um óxido anfótero, que é o meio termo, se ele tiver um NOx intermediário entre um e outro. Ok? Então, tomar cuidado. Cromo e manganês. Os óxidos neutros são aqueles que não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base. São 3 e esses, infelizmente, você vai ter que gravar. Né? É o CO, que é o monóxido de carbono, NO, que é o monóxido de nitrogênio, e o N2O, que é o monóxido de dinitrogênio, que é o óxido nitroso que a gente já tinha visto. Então, esses 3 são neutros e eles vão seguir a nomenclatura dos óxidos ácidos. Por quê? Carbono e nitrogênio são ametal, assim como os óxidos ácidos são formados. Eu quero que vocês não confundam a questão deles não reagirem com água, com ácido, nem com base, e dizer que eles não reagem com nada. Eles reagem sim, mas nessa situação de água, ácido e base, eles não reagem. Por exemplo, o monóxido de carbono pode realizar uma reação de combustão formando CO2. Isso é possível. Então, esses óxidos são neutros em relação à água, ácidos e bases, mas eles podem, com certeza, participar de outras reações. Os óxidos misto, que também pode ser chamado de duplo ou de salino, são aqueles formados pela soma de 2 outros óxidos do mesmo elemento. Por exemplo, o Fe3O4, ele é formado na junção do FeO e do Fe2O3, que são 2 óxidos de ferro somados. O mesmo vale para o Pb3O4 é o somatório do PbO com o PbO2. Qual que é o bom para você identificar que esse óxido é misto? Ele tem uma fórmula geral,
Estão vendo que F é 3O4, Pb3O4. Então, ele tem uma fórmula geral de metal 3, oxigênio 4. Um outro jeito também de descobrir é que o NOx do metal nessa fórmula geral sempre vale 8/3. Tem umas pessoas gritando aqui na minha rua. Que bom. M3O4. Como o NOx do oxigênio é -2, vezes 4 dá -8. Para zerar, o metal, então, tem que ser mais 8. Mas como eu tenho 3 metais, cada um deles vai valer 8/3. A nomenclatura poderia ser um tetraóxido de triferro, um tetraóxido de trichumbo, né? Uma das possibilidades. Os peróxidos, o prefixo per, ele indica maior quantidade. Então, o óxido é o oxigênio 2-. O peróxido, então, vai ser o O2, 2-. O peróxido tem um átomo de oxigênio a mais que o óxido. O peróxido mais comum, né, que mais aparece nas provas, é o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, que quando está em meio aquoso pode ser chamado de água oxigenada. Geralmente é o que mais aparece nas provas, mas também tem a possibilidade de formar peróxido de metal alcalino ou de alcalino terroso. Eu quero que vocês pensem aqui de novo na regra da cruz e nas fórmulas gerais. Por exemplo, sódio e potássio são metais alcalinos, tem NOx mais 1. Então, na hora que cruzar, a gente vai ter o quê? Na2O2, K2O2. A fórmula geral para os peróxidos de metal alcalino é sempre 2, 2 metais e 2 oxigênios, por causa do NOx desse metal, que é sempre mais 1. Então, é como se ele não contribuísse e não aumentasse a quantidade de oxigênios que eu tenho no O2, O2 2-, né? E para os peróxidos de metais alcalinos terrosos, a fórmula geral vai ser MO2, porque na hora de fazer a regra da cruz, esses metais possuem NOx 2+. Então, na hora que cruzar, na verdade, formou o quê? Formou Ba2O4. E a gente tem que fazer a simplificação, por isso fica BaO2. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também para identificar um peróxido é: o peróxido possui um átomo de oxigênio a mais que o óxido. O óxido de bário é o BaO. Então, qual é o peróxido de bário? BaO2. O óxido de sódio é o Na2O. Então, qual é o peróxido de sódio? É o Na2O2. Então, é um bom jeito também de fazer essa identificação. Acho que me estendi, acho que a aula ficou grande, eu vou ver aqui agora. Mas bons estudos para vocês e até a próxima na nossa última aula, que é sais, né, para fechar as 4 funções. Um beijinho para vocês e até a próxima.